Querido Pai, meu amigo Jesus, estamos novamente aqui reunidos em seu nome, pedindo que permita que a nossa reunião possa transcorrer num clima de muita paz e tranquilidade. E que todos os ensinamentos ministrados nessa noite possamos iluminar a nossa mente e docificar o nosso coração, para que com facilidade possamos pôr em prática esses ensinamentos dessa noite. Abençoe, Senhor, a todos nós que estamos aqui presentes hoje, encarnados e desencarnados. Que a sua luz se faça presente e que possamos, Senhor, no final dessa reunião, estarmos melhor do que quando entramos. E com essa linda prece que você, mestre querido, nos ensinou, é com essa prece que pedimos a permissão para dar por aberta essa reunião dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão, Senhor, do espírito e da matéria, dê-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis trilhar os caminhos da imperfeição e nos livros do mal. Que assim seja. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa de dezembro e hoje nós vamos ter a alegria de receber a nossa companheira e trabalhadora e operária de Jesus dessa casa, Alexandra, e ela vai trazer um tema bastante interessante que se chama Caridade à Luz da Vida. Alexandra, fique à vontade, que Jesus esteja com você hoje e sempre. Obrigada, Sérgio. A alegria é toda minha. Alegria e honra poder estar com vocês, receber vocês, não só no meu coração, mas na minha casa. Na minha casa que neste momento se apresenta como uma extensão da nossa caravana de luz. Eu rogo neste instante o apoio e o concurso necessários, a fim de que tudo aquilo que formos conversar essa noite possa realmente fazer diferença nas nossas vidas. De tal forma que a gente possa sair daqui melhor, maior, mais bonito. Está passando um helicóptero, vocês estão ouvindo? Eu vou esperar ele terminar. Que para mim está alto. E para vocês, também está alto o helicóptero? Passo. O tema dessa noite, o Sérgio já adiantou para a gente. Caridade à luz da vida. E para quem me conhece, sabe que quando a gente estuda à luz da doutrina espírita, qualquer tema, é importante que a gente trace um objetivo para este tema e que traga para a própria mente, para o próprio coração, alguns embasamentos para a compreensão maior do tema. E aí, para a compreensão do tema dessa noite, eu quero destacar com todos nós 4 subtemas, digamos assim. 4 ideias que vão culminar na temática da noite. Boa noite, Fatinha. É uma alegria para mim você estar aqui. Esses 4 temas são... Oi, Fatinha.
Oi, boa noite. Boa noite, querida. Esses 4 temas que embasam caridade à luz da vida são justiça divina, reencarnação, a lei de amor e Jesus. E para as nossas reflexões, eu trouxe algumas considerações da obra básica que eu quero dividir com vocês. E aí eu vou passar a apresentação que eu criei. Vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Ótimo. Então, o primeiro grande tema que vai convergir na caridade, justiça divina. E aí eu queria que a gente reflexionasse. Ela realmente existe? O Livro dos Espíritos, quando conversa conosco acerca da justiça, diz que a justiça está de tal modo em a natureza que nos revoltamos à simples ideia de uma injustiça. E nos esclarece que justiça é respeitar os direitos das outras pessoas, direitos determinados pela lei humana e pela lei natural. Lei natural é a lei divina. Por que eu comecei com o conceito acerca de justiça? Porque para a gente entender a justiça divina, para a gente entender a justiça de Deus, é importante a gente ter em nós o conceito de justiça, que é respeitar os direitos das outras pessoas. A justiça divina, segundo o céu e inferno, patenteia-se na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. Vocês já pensaram nisso? A justiça divina está na igualdade absoluta que preside a criação dos espíritos. O que isso quer dizer? Que todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, fomos criados simples e ignorantes, e o nosso destino é a perfeição. Todos temos o mesmo ponto de partida, e nenhum de nós se distingue em sua formação por melhor aquinhoado. O que o céu e o inferno diz para nós? Que se fomos criados por Deus em condição de igualdade, nenhum de nós recebeu uma formação mais aquinhoada, mais privilegiada. Nenhum cuja marcha progressiva se facilite por exceção. Os que chegam ao fim, os que alcançam a perfeição, têm passado, como quaisquer outros, pelas fases de inferioridade respectivas provas. O céu e o inferno também nos esclarece que a cada um, segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. O segundo tema que nos ajuda a compreender a caridade é a reencarnação. E aqui é muito importante a gente ter em nós que a justiça divina, ela se expressa também pela reencarnação, que tem alguns objetivos. Segundo o Livro dos Espíritos, é um meio de nós chegarmos à perfeição. A reencarnação, ao mesmo tempo que ela é expiação, ela também é oportunidade de missão, é expiação, porque todos nós sofremos as vicissitudes da existência corporal, e é missão, porque todos nós podemos ajudar o outro a progredir. A espiritualidade maior nos esclarece que o objetivo da reencarnação é pôr o espírito portanto, todos nós, em condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação, concorrendo para a obra geral. O outro tema que eu disse para vocês, que embasa a caridade, é a lei de amor. E aí eu pergunto, afinal de contas, o que é a lei de amor? Quando a gente pesquisa lá no Google a palavra amor, ela aparece
838 milhões de vezes. Ela apresenta 838 milhões de resultados, isso em 0,57 segundos. Olha como a palavra amor ocupa o nosso universo. E o Livro dos Espíritos diz para nós que a lei de amor é uma lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Observemos, a lei de amor, como lei divina, está ao nosso redor. E Jesus, como esse quarto elemento que nos ajuda a entender a caridade, é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Jesus é o nosso governador planetário. Ele presidiu a criação do nosso planeta e conhece cada um de nós pelo nosso nome. Como que a gente sabe que Jesus conhece a cada um de nós pelo nosso nome? A exemplo da palavra de Jesus, quando se encontra com Zaqueu, que estava em uma árvore. Jesus fala para Zaqueu: Zaqueu, desce, que hoje me convém ceiar em tua casa. Jesus estava vendo Zaqueu pela primeira vez, mas como Jesus é esse tipo mais perfeito, que serve para nós todos de guia e modelo, Jesus se referiu àquele homem baixo pelo nome, Zaqueu. Então Jesus nos conhece a todos pelo nome. Sabe quem é o Marcos, esse espírito imortal. Sabe e conhece muito bem a Lúcia, esse espírito imortal na caminhada da perfeição. Jesus é o representante excelso da lei de amor. E aí eu quero que vocês acompanhem o raciocínio, porque que para a gente entender caridade, a luz da vida, foi importante conversarmos sobre justiça divina, reencarnação, lei de amor e Jesus. Com esses 4 elementos, nós conseguimos responder a pergunta: o que é a caridade? E para responder a pergunta: o que é a caridade, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 886. A espiritualidade maior diz para nós que caridade, como a entende Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Benevolência é disposição favorável, é uma boa vontade para com todos. Aqui não há exceção. Não é benevolência apenas com aqueles que partilham a jornada evolutiva conosco dentro das nossas casas. É benevolência, disposição favorável com todos aqueles que estão conosco na vida, seja no trabalho, seja na escola, seja no lazer, seja na própria casa espírita, seja na rua, na sociedade. Indulgência é o mesmo que misericórdia, solidariedade, disposição para tolerar, indulgência para as imperfeições dos outros. Porque nós gostamos que os outros demonstrem indulgência com as nossas imperfeições. Então, no exercício da caridade, que é o amor em movimento, quando nós demonstramos indulgência para as imperfeições dos outros, nós estamos dentro da tríade da caridade. E perdão das ofensas. O que é perdoar? Perdoar é esquecer, é desobrigar a outra pessoa,
E que o interessante do perdão é que nós nos libertamos. E ao nos libertarmos, o nosso coração fica mais leve. Não quer dizer que a pessoa que nos ofendeu fica livre da lei divina. A pessoa que é motivo de ofensa, ela tem que se acertar com a lei divina, mas ela fica desobrigada com relação ao meu coração. Para a gente entender, aceitar e praticar benevolência, indulgência e perdão, a gente tem que ter bem alicerçado em nossos corações e em nossas mentes justiça divina, reencarnação, lei de amor e Jesus. E foi Jesus quem nos trouxe um grande exemplo do exercício da caridade, quando ele nos contou a parábola do bom samaritano. É uma parábola conhecida por todos nós. Mas eu julgo importante a gente destacar algumas coisas dessa parábola. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, aqui se referindo a Jesus, que farei para herdar a vida eterna? Observem que toda a parábola do bom samaritano é uma resposta para essa pergunta. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Olha que interessante. Jesus busca no interior do doutor da lei a resposta. O doutor da lei sabia a resposta para a pergunta que fez para Jesus. Porque o doutor da lei respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverá. Então, quando nós amamos a Deus e amamos o próximo como a nós mesmos, nós herdamos a vida eterna. Mas o doutor da lei não ficou satisfeito com a resposta que ele mesmo deu. Porque segue assim a narrativa. Ele, porém, o doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo. Observemos, o doutor da lei sabia a resposta como nós sabemos. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, querendo uma desculpa para o seu próprio comportamento, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Por que ele perguntou isso? Porque está lá na resposta que para a gente herdar a vida eterna, nós temos de amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Aí Jesus contou essa história. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. Aqui eu destaco para as nossas reflexões a frase: descia um homem, qualquer um, qualquer uma, em qualquer idade, de qualquer condição financeira, de qualquer crença, descia um homem. E dentro dessa frase, descia um homem, o destaque é descia, descer. Esse homem que descia, não só de um lugar alto para um lugar baixo, porque Jerusalém fica mais alta que Jericó, ele descia também vibracionalmente. Caiu. Esse homem que descia caiu nas mãos dos salteadores, que os despojaram, espancaram, se retiraram e deixaram esse homem qualquer meio morto no caminho. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote,
e vendo-o, passou de largo. Ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Descia. Aqui é para a gente reflexionar. Esse sacerdote, ele descia só materialmente de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, ou descia mentalmente, vibracionalmente, se igualando às coisas mundanas. Certo sacerdote. O que o sacerdote significa para nós? O sacerdote, ele é um intermediário entre os homens e Deus. Nós somos intermediários entre os homens e Deus. Toda vez que nós nos dispusemos ao exercício da prática do bem, ao exercício da prática da caridade, ocorre que esse sacerdote, vendo o homem meio morto, passou de largo. Passou. Foi embora. Fingiu que não viu, embora ele tenha visto. Aqui é importante a gente refletir. Nós nos comportamos às vezes como esse sacerdote que, vendo, passou de largo. Nós temos passado de largo nas oportunidades que a vida nos oferece para exercermos a caridade. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. O levita, ele aqui também simboliza aquele que tem lida com as práticas religiosas, mas na hierarquia ele não assume grandes responsabilidades, mas ele tem o conhecimento da lei divina. O levita, também chegando àquele lugar e vendo o homem meio morto, optou por passar de largo. Nós, como levitas, vendo pessoas que necessitam da nossa ajuda, nós também temos passado de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Jesus, incomparável, extremamente inteligente, trouxe para essa história uma figura que era chacota, que era para os judeus motivo de escárnio. Trouxe para a parábola um samaritano, que também estava naquele caminho. Mas observem a palavra. Aqui, Jesus começa contando que descia um homem, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, de igual modo também um levita, mas um samaritano ia de viagem. Deixando para nós o entendimento de que o samaritano ele tinha um objetivo e um destino. O samaritano chegou ao pé desse homem meio morto e, vendo, assim como o sacerdote e o levita também haviam visto, moveu-se de íntima compaixão. Aqui se inicia a diferença. O samaritano de viagem chegou ao pé do homem meio morto, viu e moveu-se de íntima compaixão. Mas ele não ficou só nesse movimento interno de se condoer da situação do outro. O samaritano se aproximou, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, que naquela época eram medicamentos, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. É interessante a gente observar que o samaritano, ele estava fazendo a viagem montado em algum animal. Vamos imaginar que fosse um cavalo ou um camelo. O samaritano, ele abriu mão desse conforto e colocou um desconhecido sobre o seu animal.
e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Pode ser que essa parábola constranja os nossos corações, porque o samaritano, ele fez muito por esse desconhecido. Um samaritano que tinha um objetivo, que tinha um compromisso, chegou ao pé do desconhecido, viu esse desconhecido, moveu-se de íntima compaixão, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, colocou o desconhecido sobre o seu animal, o conduziu até uma estalagem e deixou com o hospedeiro 2 dinheiros, com a promessa de que se o hospedeiro gastasse mais dinheiro com o desconhecido, na volta ele pagaria. E aí Jesus pergunta: qual, pois, destes 3 te parece o que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Jesus, na sua inteligência extraordinária, nos faz refletir acerca do próximo. Porque num primeiro momento, quando a gente lê aqui a resposta, a regra áurea, amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, nós nos colocamos numa postura assim: eu e o próximo. Mas a parábola do bom samaritano nos faz refletir assim: o que necessita e eu como próximo. Porque o doutor da lei pergunta, Jesus pergunta, destes 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus nos convida a um exercício muito interessante. Jesus nos convida a sermos o próximo daquele que se apresenta com necessidade. O doutor da lei responde que o próximo foi o que usou de misericórdia para com ele, para com o homem que estava meio morto. Quem que usou de misericórdia? O samaritano. E aí Jesus nos faz o convite: vai e faze da mesma maneira. Aí a gente pode pensar: tô perdida, tô perdido. Eu não consigo fazer o que esse samaritano fez. Eu não tenho condição de fazer o que esse samaritano fez. Eu não consigo socorrer um desconhecido. Eu não consigo colocar no meu carro, na minha moto, eu não consigo pagar um Uber para uma pessoa que eu desconheço. Eu não vou curar as feridas de um desconhecido. Eu não vou levá-lo para um hospedeiro, eu não vou pagar a conta. Como obedecer ao imperativo de Jesus? Vai e faze da mesma maneira? E aí o livro dos Espíritos nos socorre. Eu trouxe 3 afirmações para nós refletirmos. Não fazer o bem já é um mal. Deus nos pedirá contas do bem que não fizermos. Não fazer o bem já é um mal. Deus nos pedirá contas do bem que não fizermos. E aqui eu não quero deixar ninguém apreensivo com a ideia de que Deus vai nos julgar.
porque somos nós mesmos quem nos julgamos, através da nossa própria consciência. A nossa consciência é como se ela batesse sino em nós. Quando nós não fazemos um bem, nós sabemos. E aí, mais para frente, no Livro dos Espíritos, a espiritualidade maior diz para nós que Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Ou seja, todos nós somos testados no exercício da prática do bem. E a espiritualidade nos diz mais para frente: quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Por isso que é importante a gente não perder de vista o conceito de caridade para Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ok. Esse conceito pode nos assustar. Pode sim. Em alguns momentos, ou em muitos momentos, não nos sentimos na condição de demonstrarmos boa vontade para com todos, de oferecermos solidariedade ou disposição para tolerar as imperfeições dos outros, de desobrigar a pessoa que nos ofendeu. Jesus nos conhece. A espiritualidade sabe quem nós somos, sabe do grau evolutivo que cada um de nós está. E como a doutrina espírita é essa luz a clarear o nosso entendimento acerca das palavras de Jesus, acerca do que está registrado no Novo Testamento e também no Velho Testamento, é importante a gente lembrar de uma frase muito famosa, digamos assim, de Paulo. Quando Paulo se dirige aos Coríntios em sua primeira carta, no capítulo 13, Paulo conta para nós sobre o amor. Em algumas traduções aparece a palavra amor e em outras traduções aparece a palavra caridade. Essa carta, este capítulo, começa com aquela frase: vocês conhecem, ainda que eu falasse a linguagem dos homens e dos anjos, se não tivesse amor. E Paulo termina dizendo que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, ou permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estes três, mas o maior destes é a caridade. Observem que está tudo absolutamente interligado. Para nós herdarmos a vida eterna, é necessário que cada um de nós que aqui está permita que o amor que nós trazemos em nós cresça, floresça, resplandeça. E aí eu queria dividir com vocês uma questão também de O Livro dos Espíritos, que nos ajuda a entender essa questão da caridade. A espiritualidade maior diz para nós que não há quem não possa fazer o bem. E isso aqui é extremamente consolador. Todos nós podemos fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens, para que se tenha a ocasião de fazer o bem. Basta
que se esteja em relações com outros homens, para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência, e não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticar. É muito séria essa questão. Não há quem não possa fazer o bem. Não há quem não possa herdar a vida eterna. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. As palavras aqui da espiritualidade maior são bem imperativas. Somente o egoísta nunca encontra ensejo. Não há quem não possa fazer o bem. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Fazer o bem consiste em ser útil. E essa fala pode provocar em nós um calor no coração. Porque se a gente acredita que não dá conta de exercer a caridade como a entendia Jesus, todos nós damos conta de ser útil. Mas vem o condicionante. À medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Não há quem não possa fazer o bem. Fazer o bem consiste em ser útil na medida do possível. E aí, esse na medida do possível é diferente para cada um de nós. A medida do meu possível pode ser diferente da medida do possível da nossa companheira Fátima, que é a presidente da nossa casa. A medida do meu possível pode ser diferente da medida do possível do Serginho, que está dirigindo a reunião da noite. Mas todos nós podemos ser úteis. E aí eu queria conversar com vocês sobre a diferença entre ser útil e ser produtivo. Porque se a gente confunde ser útil com ser produtivo, pode gerar em nós uma certa angústia. E aí eu coloquei um exemplo simples para a gente entender a diferença entre ser útil e ser produtivo. Por exemplo, ser produtivo é fazer muitos bolos para a fábrica que me contratou. Ser útil sou eu fazer um bolo para o lanche em família. Ser útil e ser produtivo são importantes para uma vida saudável. Eu queria que a gente registrasse que a inutilidade não faz que sejamos improdutivos. A improdutividade não faz que sejamos inúteis. Vocês estão acompanhando? Eu posso ser útil e posso não ser produtiva. Eu posso ser produtiva e posso ser inútil. O nosso objetivo é ser útil e ser produtivo. E aí eu trouxe para a gente reflexionar um pouco acerca da diferença entre utilidade e produtividade. Considerando que a gente está conversando sobre ser útil, lembrando que fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil. Então, o que a utilidade toca em nós? A utilidade diz do afeto. Por isso que eu falei da questão do bolo, que é
ser útil fazer um bolo para o lanche em família. A produtividade diz respeito à responsabilidade. Se eu fui contratada para fazer bolos, eu devo fazer muitos bolos. Utilidade tem a ver com o emocional, com o interno. Me causa satisfação. A produtividade tem a ver com o material, com o externo, com o sustento. A utilidade tem a ver com o sentimento, com o meu querer, com o meu desejo de me apresentar como próximo daquele que necessita de mim. A produtividade, como está na própria palavra, tem a ver com produzir. E se tem a ver com produzir, tem a ver com dever. A utilidade é pelo outro. Só eu faço assim. Só eu dou conta de fazer aquele bolo para o lanche em família. Só eu dou conta de abraçar aquela criança que eu recebo na evangelização. Produtividade é algo que diz respeito a mim. Eu faço por mim, pelo salário, digamos assim, que eu vou receber no final do mês. Salário que o meu chefe vai pagar. E aqui, não nos iludamos. Qualquer um pode fazer o que eu faço. Na utilidade, como eu falei. Só eu faço assim. Vocês estão se recordando do que eu trouxe para nós? Dos 4 pilares para o entendimento da caridade? Justiça divina, reencarnação, lei de amor e Jesus. A justiça divina que diz que todos nós fomos criados simples e ignorantes e que o nosso destino maior é a perfeição, apresentou para nós a reencarnação como uma possibilidade de nós nos aprimorarmos para dentro da lei de amor, tendo Jesus como modelo maior, exercermos a caridade com todos aqueles que nos rodeiam. E aí eu tinha colocado na próxima lâmina exemplos de utilidade. Exemplos de quando nós somos úteis para o outro. Quando nós doamos de nós em favor do outro. Quando o outro é para nós o ponto mais importante. Eu queria que realmente cada um de nós que aqui está, se recordasse de momentos em que foi útil, em que praticou o bem, em que sentiu o seu coração pulando de alegria por ter levado o alívio, o consolo, esperança a um desconhecido, por exemplo, ou a um familiar, ou a um amigo. De tal forma que esses pensamentos nossos de utilidade neste momento, eles vão se somar e encher esse ambiente espiritual em que nós nos encontramos com aquilo de melhor que a gente tem para oferecer. Quando foi que nós nos apresentamos úteis para aqueles que nos cercam? E aí os exemplos, eles podem ser os mais simples possíveis. Um que me ocorreu aqui agora, quando a gente segurou a porta do elevador para alguém que vinha correndo na direção do elevador e a porta ia fechar. Isso é ser útil. Útil para alguém, para o outro. Alguém quer dividir um exemplo de utilidade?
Tudo bem, se não, eu tenho certeza que vocês se recordaram de momentos em que se sentiram úteis. E aí eu queria que nós reflexionássemos acerca dos momentos tempestuosos que nós temos vivido. Esses momentos cheios de incertezas e de muita dor, com repetição de desastres e de calamidades. Nesses momentos, nós devemos nos recordar de Jesus quando nos disse: vós sois a luz do mundo, que foi a leitura preparatória dessa noite. Como ser a luz do mundo e herdar a vida eterna? Vocês acreditam que são a luz do mundo? Essa afirmativa é de Jesus. Nós somos a luz do mundo. Como nós podemos ser essa luz do mundo? E aí a resposta é o tema da nossa noite. Praticando a caridade em regime de emergência. Caridade que é a luz da vida, a se espraiar de nós a todos e todas que nos cercam. Visualize. Toda vez que nós praticamos a caridade, toda vez que nós praticamos o bem, é como se uma luz saísse de nós. E essa luz, ela se espraia, ela se espalha ao nosso redor. Por isso que a caridade é a luz da vida. Nós somos a luz do mundo toda vez que nós praticamos a caridade. Toda vez. E aí eu queria, a título de reflexão final, que nós respondêssemos intimamente a essas perguntas que Emmanuel nos faz na obra Fonte Viva, no capítulo 60. Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos pergunta: que temos de nós próprios para dar? Que temos de nós próprios para dar? O que é meu, conquista minha, que eu posso dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? E emoção são muitas. Que emoção nós estamos comunicando aos outros? Emoções positivas? Emoções de otimismo? Emoções de confiança em Deus? Que reações provocamos no próximo? Como luz do mundo, que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? O que eu espalho ao meu redor? Eu espalho luz? Eu espalho claridade? Eu espalho entendimento? Qual o estoque de nossos sentimentos? O que eu tenho guardado em mim? O que eu tenho alimentado em mim? E por fim, Emmanuel pergunta: que tipo de vibrações espalhamos? Que tipo de vibrações espalhamos?
E aqui eu queria recordar com vocês que por onde Pedro passava, algumas pessoas, muitas, colocavam sobre a sombra de Pedro doentes, a fim de que a sombra de Pedro os curasse. Qual que é o símbolo da sombra de Pedro? A luz da vida. Pedro, como símbolo aqui para nós do exercício da caridade, espalhava ao seu redor aquilo que de melhor ele tinha para oferecer. Essas perguntas todas de Emmanuel simbolizam para nós uma única pergunta: o que nós temos para oferecer? Não nos assustemos com o convite de Jesus, julgando que não vamos dar conta, porque nós damos conta. Cada um de nós, na sua medida, toda vez que recebe o convite para a prática do bem. Não tenhamos medo. Nós somos a luz do mundo. E para que essa luz brilhe e resplandeça, nós devemos direcionar os nossos olhares para aqueles que partilham a vida conosco. Olhares cheios, plenos de imenso amor, do amor que cada um de nós carrega dentro de si. Eu desejo, sinceramente, que nós possamos, no exercício da prática da caridade, nos apresentarmos a Deus muito felizes, muito contentes, por não termos perdido a oportunidade do exercício do bem. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.